Voltamos e já voltamos falando da morte, né, de Fidel Castro, líder da Revolução Cubana. Tinha 90 anos e ficou no poder por quase meio século. A morte do líder cubano foi confirmada por Raul Castro, o irmão dele, presidente de Cuba. Raul disse na TV estatal que Fidel morreu às 10h29 da noite desta sexta-feira, horário cubano, porque aqui no Brasil era exatamente 1h29 da madrugada. E o corpo será cremado atendendo a um pedido dele. As cinzas de Fidel percorrerão a ilha em uma carreata durante 9 dias, até chegar ao destino final, que é o maior cemitério de Santiago, de Cuba, no dia 4 de dezembro. A repórter Caroline Apple, do portal R7, está em Havana e conta como foi a reação dos cubanos à morte do homem que governou o país por quase 5 décadas. Confira. Muitos cubanos acordaram com a notícia da morte de Fidel Castro. A comunicação escassa fez com que muitos moradores aqui de Havana e de outras cidades da ilha também ficassem sabendo da morte do estadista apenas na manhã deste sábado. De um lado, muitos moradores comemoram, de certa forma, a morte de Fidel, pedindo uma Cuba livre. E, de outro lado, pessoas que viveram a Revolução, que ainda estão vivas, né, que essa história ainda se mantém muito viva em Cuba, choram e lamentam a morte desse estadista. E o homem que construiu um Estado comunista bem ao lado dos Estados Unidos resistiu por 5 décadas a todas as tentativas do governo americano para tirá-lo do poder. E Fidel Castro vai ser lembrado como o líder que devolveu Cuba aos cubanos e também como um ditador. Veja. Viva a verdade! Viva a dignidade humana! Fidel Alejandro Castro Ruz, o líder que por 49 anos comandou uma nação, morreu longe do povo, afastado do poder, pelo menos oficialmente. Afastado dos palanques. Fidel Castro é uma das figuras mais controversas dos últimos 60 anos. Em la mente calenturienta e fundamentalista del todopoderoso Senhor de la Casa Blanca. Fidel começou a trajetória política ainda jovem, na Faculdade de Direito de Havana. Na luta contra o ditador Fulgêncio Batista, aliado dos Estados Unidos, liderou o ataque contra o quartel de Moncada. Tentou roubar as armas do exército e derrubar o governo. O ataque fracassou. Fidel passou 2 anos na cadeia. Anistiado, partiu para o exílio. No México, conheceu um jovem guerrilheiro, Ernesto Guevara, o Che. Em dezembro de 1956, junto com o Che e com o irmão Raul, partiu no navio Granma em direção a Cuba. O grupo ocupou a Sierra Maestra. Era o início da Revolução Cubana. 3 anos depois, os rebeldes derrubaram o governo. Fulgêncio Batista fugiu da ilha e Fidel Castro assumiu o poder. A entrada de Fidel Castro representou um alento para todos os povos que se sentiam arrasados, explorados, expropriados pelo imperialismo, particularmente pelos Estados Unidos. Em 1961, Fidel declarou Cuba um estado socialista. A ilha no Caribe passou a desafiar a maior potência do mundo. Os Estados Unidos cortaram relações diplomáticas e iniciaram um embargo que dura até hoje. Ele vai sofrer uma oposição muito grande dos Estados Unidos desde o início. Em 1961, na famosa tentativa frustrada da Baía dos Porcos, os Estados Unidos vão tentar derrubá-lo, não conseguem. Há um financiamento, inclusive, a cubanos alojados nos Estados Unidos para que voltassem à ilha e desestabilizassem o regime, mas isso foi extremamente mal sucedido. Fidel aproximou Cuba da União Soviética e, em plena Guerra Fria, o país se tornou o centro do que quase foi a Terceira Guerra Mundial. O governo cubano autorizou os soviéticos a instalarem bombas nucleares em seu território. Assim que os americanos descobriram, o presidente John Kennedy ordenou um bloqueio naval contra Cuba e enviou as tropas. Os soviéticos se prepararam para a batalha. Durante 13 dias, o mundo esperou tenso o desenrolar da disputa. No final, o presidente russo Nikita Khrushchev concordou em retirar os mísseis
e os dois lados deram um passo para trás. Sob o comando de Fidel Castro, Cuba cresceu. O analfabetismo foi praticamente extinto. A saúde se tornou um grande orgulho nacional e um exemplo para o mundo todo. Ao mesmo tempo, Fidel governou com mão de ferro, reduziu os direitos civis, confiscou propriedades, perseguiu religiosos e homossexuais. Opositores foram condenados à morte e estas imagens correram o mundo. Mais de 2 milhões de cubanos fugiram da ilha. Se arriscaram em barcos improvisados no mar, infestado de tubarões, para chegar aos Estados Unidos. Fidel ficou conhecido por discursos que duravam horas. Estaré en la primera línea para morir combatiendo en defensa de mi patria. Com o colapso da União Soviética, Cuba entrou em crise nos anos 90. Perdeu o acesso ao petróleo barato, vieram a inflação e o desemprego. O país nunca mais foi o mesmo. Nessa mesma época, a saúde de Fidel Castro começou a dar os primeiros sinais de fragilidade. Ele desmaiou durante um discurso. E um tropeço custou fraturas no joelho e no braço. Fidel se afastou do poder em 2006 para tratar uma doença nunca revelada. 2 anos depois, passou oficialmente o governo para o irmão Raul Castro, que iniciou uma abertura na ilha. O ex-presidente fez raras aparições públicas nos últimos anos. Fidel Castro, o comandante, o ditador, o líder. O homem que se levantou contra a ditadura, criou sua própria, desafiou a miséria e o país mais poderoso do mundo deixa seu nome marcado na história e na vida de quem o amava e de quem o odiava. Cuba y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. Ampliándose, fortaleciéndose.